Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma temporada de vídeos interessantes, de vídeos de informação, de cultura, de conhecimento, não é? Nós fizemos a primeira temporada em 2021, 2022, foram cerca de 90 vídeos que falavam, que versavam sobre os mais variados temas. Nós falamos sobre literatura brasileira, sobre língua portuguesa, sobre história, sobre geografia, sobre geopolítica, sobre economia, sobre ciência, arte, música, entretenimento, sétima arte. Foram muitos temas, muitos assuntos. E nós agora estamos reiniciando esta temporada, este trabalho, e estamos com este primeiro vídeo, nesta avant-première do Heraldo Videoaulas, para a gente bater esse papo, nem bater papo, para a gente jogar aqui na rede, na web, coisas construtivas e falarmos sobre assuntos que às vezes a gente esquece, né? E às vezes a gente rememora, e vamos falar também sobre coisas factuais. Vai ser um mix, vai ser uma coisa bem interessante. E hoje nós queremos começar essa nova temporada falando sobre um evento muito importante, já que estamos praticamente no mês de julho, e este evento, no próximo mês, ou seja, julho, será comemorado no mundo todo e mais precisamente no mundo ocidental. Nós estamos falando sobre a famosa Revolução Francesa de 1789. Você pode estar me perguntando, poxa, falar sobre Revolução Francesa, todo mundo sabe, todo mundo já estudou, todo mundo já pesquisou isso. Qual é a importância? Pessoal, a importância é muito maior até do que nós imaginamos. Porque há questões, quando nós vamos estudar, que nós não vamos pegar os detalhes dessas informações, desses aspectos, desses quadros, e muitas vezes nós nos perdemos quando nós vamos estudar. E por que a Revolução Francesa? Porque a Revolução Francesa, muitas pessoas confundem Revolução Francesa e queda da Bastilha. Lógico que vocês, desde a época de colégio, desde agora se chama ensino médio, fundamental, antigamente era o científico, a gente tinha nos livros de história essa questão da Revolução Francesa e queda da Bastilha. Então as pessoas diziam queda da Bastilha como se fosse a Revolução Francesa. E não é bem assim. Na verdade, a queda da Bastilha desencadeou o processo chamado Revolução Francesa. O que houve foi exatamente isso. A queda da Bastilha. O que era a queda da Bastilha? A Bastilha era uma prisão que se localizava na França, como o próprio nome diz, Revolução Francesa, mais precisamente na capital, Paris. E esta prisão, chamada Bastilha, ela era dedicada aos chamados revoltosos que eram contra o status quo, o sistema, né, implementado pelas classes dominantes francesas. E quem eram essas classes dominantes francesas? Eram o clero, em primeiro lugar, que representava a igreja, e os nobres, ou seja, a nobreza. Então, o terceiro escalão era formado pela população, de um modo geral, artesãos, como a gente sabe, e também pela burguesia, uma burguesia incipiente, uma burguesia iniciante na França daquela época. Então, o que acontecia? Tanto a nobreza quanto o clero, eles desfrutavam, né, de uma vida abastada, de uma situação financeira lá, com muitos privilégios, e essa camada, né, mais pobre, mais deficitária, se tornava praticamente escrava do clero e da nobreza, para que tudo que eles lucravam, pouco que eles lucravam, era exatamente para sustentar essa situação de privilégios dessas classes. Então, muita gente já estava totalmente, não tinha mais condições de suportar aquele quadro dantesco. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram o primeiro golpe, que foi exatamente a queda da Bastilha, pegaram armamentos, pegaram pólvora,
até num hotel chamado Hotel dos Inválidos, e eles detonaram lá a Bastilha, não só a Bastilha, mas outros prédios também governamentais em Paris. E aí, obviamente, desencadeou uma série de perturbações dentro do Estado francês. Na época, quem governava a França era o rei Luís XVI, que obviamente apoiava essa situação, né? Essa situação altamente desagradável para a classe mais humilde, a classe mais pobre. Com a queda da Bastilha, o que é que houve? Houve que a burguesia se juntou à camada pobre, se juntou também alguns nobres, detalhe, alguns nobres que não estavam também satisfeitos com aquela situação, e eles criaram uma chamada Assembleia Nacional Constituinte. E nesta Assembleia Nacional Constituinte na França, esses privilégios eles foram cortados, né? E lógico que a classe rica, né, aliás, os nobres e o clero não ficaram muito satisfeitos com a situação. Outro detalhe muito importante que levou à bancarrota econômica financeira da França foi exatamente o interesse dela em se meter no processo de independência dos Estados Unidos da América. Eles se meteram financeiramente e isto arrasou uma economia que já estava deficitária. E isso irritou mais ainda a população francesa. Então, só conseguiram mudar este quadro a partir da queda da Bastilha, e foi exatamente com a queda da Bastilha e os movimentos subsequentes deram origem à chamada Revolução Francesa, que na verdade durou cerca de 10 anos. Ela começou com a queda da Bastilha aos 14 de julho de 1789 e perdurou por mais 10 anos. Alguns nomes, algumas mentes tidas como brilhantes naquela época, participaram, implementaram e excitaram na mente das pessoas o movimento libertador. Foram alguns deles: Diderot, D'Alembert, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e tantos outros, até anônimos, mas que contribuíram muito para o processo de libertação, de opressão financeira, opressão social, opressão política do povo francês daquela época. E a Revolução Francesa foi tão interessante que ela foi dispersa para o restante do mundo, sobretudo do mundo ocidental, onde muitas tomadas de decisão sob o ponto de vista político, econômico, social e filosófico, até hoje se baseiam no preceito igualdade, fraternidade e liberdade, ou liberté, fraternité, igualité. É isso aí, pessoal. Nosso primeiro vídeo da nova temporada está no ar. E compartilhe com quem gosta de informação construtiva. E deem um like caso vocês realmente gostem. E vamos divulgar, vamos compartilhar boa informação, informação construtiva, porque faz bem não só à saúde do cérebro, mas à saúde do nosso corpo de um modo geral. Tá contado e até o próximo vídeo.